O bolo de aniversário de Ricardo, escorrendo red velvet cor de sangue, mal tinha sido terminado quando uma carta caiu na sua caixa de entrada. Assunto: Feliz aniversário, Ricardo. Achei que você gostaria de dar uma olhada no que construímos. Anexado estava um comunicado de imprensa de lançamento. Uma cópia foi enviada para cada investidor com quem ele já se gabou de ter conhecido. Mas deixe-me voltar um pouco, porque para entender como uma startup nascida na minha garagem se transformou na sua execução pública, você precisa ver o tiro fatal sendo carregado em tempo real. Tudo começou com um aperto de mão que parecia mais uma armadilha de urso. Há 16 meses, juntei-me à empresa de Ricardo, pensando que tinha conseguido um lugar numa empresa de tecnologia em ascensão. Como eu estava enganado! Não era um foguete. Era uma roda de hamster banhada a ouro girando rápido o suficiente para queimar. Brilhante o suficiente para enganar seus amigos. No primeiro dia, Ricardo disse uma frase que ficou presa em mim como um pedaço de carne podre. Você não está aqui para criar. Você está aqui para vencer. Ele não estava falando de vencer no sentido de construir produtos incríveis ou conquistar mercados. Ele estava falando de vencer como sobreviver em uma arena romana de gaslighting, roubo de crédito e culto à produtividade. Todas as manhãs começavam com uma reunião onde ninguém se levantava. Nós nos amontoávamos como criminosos culpados enquanto Ricardo circulava como um cão farejador, farejando quem tinha se esquecido de registrar seus tickets no Gira. Ele dizia coisas como: possuir significa sofrer em silêncio, e seus fins de semana são minha pista de decolagem. Uma vez, eu o vi apagar uma semana inteira do trabalho de um designer só porque a fonte parecia insegura para ele. E então o fez pedir desculpas à equipe por seu ataque de fúria. Mas eu não pisquei. Ainda não. Eu estava jogando meu jogo. Enquanto outros soluçavam nas escadas ou sentavam acorrentados à estação de trabalho, eu estava reunindo provas, carimbos de data-hora, capturas de tela, arquivos de áudio, todo um arsenal digital de humilhação. E não para o RH. A sexta-feira se aproximava inexoravelmente. Não, eu guardaria isso para mim, para mais tarde. Por enquanto, quinta-feira. 18h47, a maior parte da equipe já tinha fugido como ratos de um navio afundando. E então fui encurralado perto da sala de servidores pelo próprio Ricardo, cheirando a cebola, com a loucura dançando em seus olhos. Você é leal a mim, ele rosnou, seus olhos me perfurando. Sou leal à causa, respondi, tentando não mostrar nenhum sinal de dúvida. Para sempre, ele insistiu. Ricardo, eu suspirei, eu serei o que for preciso para fazer o trabalho. Ele sorriu como um maníaco que acaba de amarrar uma vítima aos trilhos. E então ele puxou uma carta impressa, o aviso de demissão de Eduardo, o principal desenvolvedor de back-end. Ricardo circulou com um marcador vermelho, como uma confissão de assassinato. Inclinando-se, ele sussurrou. Adivinha o que eu escrevi no canto? Eu olhei. Tudo em letras maiúsculas. Uma frase: ninguém me abandona. Juro por Deus, nem sequer pisquei. Apenas escondi essa frase bem fundo na minha espinha, onde a vingança é afiada como uma lâmina. Ele anunciou que eu substituiria Eduardo. Sem aumento, apenas honra. Eu balancei a cabeça e me virei, ainda em silêncio. Naquela noite, liguei para Eduardo. A primeira pergunta que fiz a ele não foi sobre como ele estava se sentindo, mas sim: você quer construir algo do qual ele nunca se recupere? Eduardo respondeu: eu pensei que você nunca perguntaria. E o primeiro prego no caixão de Ricardo foi cravado. Não começamos com um plano de negócios. Começamos com um pacto de sangue. Eduardo trouxe cerveja. Eu trouxe um quadro branco. Encontramo-nos na minha garagem como dois exilados trocando troféus de guerra. O ar cheirava a WD-40 e traição gelada. Seus olhos estavam fundos devido aos meses de gaslighting de Ricardo. Mas sob a camada de choque, ainda havia uma faísca acesa. Precisávamos apenas de um empurrão. Estendi-lhe meu telefone. Leia isto, eu disse. Era uma captura de tela de uma mensagem do Slack que Ricardo havia apagado imediatamente após publicá-la. Mas era tarde demais. Ele achou engraçado. Ele escreveu: se essa equipe tivesse pelo menos metade do cérebro que eu atribuo a eles nas reuniões com os investidores, eu não teria que mexer no código como se estivesse trocando fraldas. Eduardo encarou aquilo como ultimato, escrito com seu próprio sangue. Então ele olhou para mim e sibilou: nós não vamos apenas sair, vamos arrancar suas entranhas.
Desenhamos a estrutura do que mais tarde se tornaria o Frameshift, uma plataforma de desenvolvimento modular. Ricardo se recusou a aprová-lo, dizendo que não era quente o suficiente para os capitalistas de risco. Mas nós sabíamos que funcionava. Já havíamos equipado nossas ferramentas internas com uma versão semi-acabada. Ricardo simplesmente não percebeu, pois ele não conseguiria ler o código mesmo que estivesse tatuado em sua Peloton. Eu tinha uma lista de quem levaríamos conosco. Os assassinos silenciosos, aqueles que Ricardo nunca notou porque estava muito ocupado babando por influenciadores no Facebook e ameaçando mudar para inteligência artificial. Fernanda, do controle de qualidade, uma gênia discreta, havia adiado sua promoção 3 vezes. Gustavo, da análise de dados, não tirava férias há 2 anos porque Ricardo precisava de alguém obcecado. Beatriz, da UX. Ricardo a chamou certa vez de emocional demais por ousar sugerir que o onboarding não parecesse um teste de Turing. Encontramos um por um. Sempre pessoalmente, sempre tarde da noite e sempre com a mesma proposta. Lembra daquela coisa que você criou e Ricardo levou o crédito? Que tal criá-la de novo, só que sem ele? Alguns recusaram. Um até nos dedurou. Descobrimos quando Ricardo gritou aleatoriamente em uma reunião matinal. Se alguém está falando de empresas de fachada, fale na minha cara. Foi naquele dia que percebi que ele estava com medo. E não há nada mais doce do que o cheiro de um tirano suando por trás de seu sorriso. Mas o medo deixa os tolos imprudentes. E Ricardo não conseguiu se conter. Uma semana depois, ele convocou uma reunião de emergência sobre a visão do projeto. Reuniu toda a equipe na copa e ficou em frente a um slide com uma única palavra em letras maiúsculas: lealdade. Sem gráficos, sem planos, apenas um sermão de 10 minutos sobre aqueles que se alimentam do sangue dos criadores. E então ele disse a coisa que rompeu a represa. Qualquer um que sair agora vai se arrepender quando estiver implorando por um emprego em 6 meses. Seu rosto se contorceu em uma careta e seus punhos se fecharam até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele parecia prestes a explodir em um grito. Essa citação se tornaria uma sensação no Infomoney até o final do trimestre, mas ainda não. Naquela noite, Fernanda me mandou uma mensagem de 3 palavras: estou totalmente dentro, depois Beatriz, depois Gustavo. Ricardo não tinha ideia. Estava muito ocupado ensaiando seu discurso de liderança através do destemor em frente ao espelho. Ele não sabia que já estávamos construindo o Frameshift à noite e nos fins de semana. Ele não sabia que nossa ligação para o investidor estava marcada com o cara que ele tentou bloquear depois de roubar sua apresentação. E o que ele realmente não sabia era que seu aniversário estava marcado em nossa parede como uma data sagrada. O dia do lançamento da startup. O dia em que seu império sangraria até a morte. Naquele dia, respondi com um emoji de sorriso e cliquei em enviar. Você já viu um homem comemorar sua própria execução? Nós vimos pelos binóculos. Do outro lado da rua, do segundo andar de um café onde Ricardo nos proibia de ir no horário de pico. Estávamos bebendo café gelado e observando as luzes do escritório cintilarem como uma estrela morrendo. Era o dia do lançamento. Nosso dia de lançamento. Ricardo não fazia ideia. Ele estava lá, cortando aquele bolo de aniversário sem graça que sua assistente aparentemente pediu porque ele gosta de vermelho. Provavelmente discursando sobre cultura corporativa enquanto a cobertura pingava em seu teclado. Enquanto isso, do nosso lado da rua, era hora de agir. Apertamos o botão publicar no Mercado Livre. Enviei o e-mail para os investidores. Beatriz postou nosso trailer no Facebook com a legenda, feito pelas pessoas que realmente fizeram a coisa anterior. E em minutos, tudo começou. A primeira mensagem veio de Fernanda. Ricardo acabou de ver. Ele está congelado com um pedaço de bolo na mão. Depois Gustavo. Ele tentou fechar o laptop. Mas a caixa de som Bluetooth ainda está tocando o vídeo promocional. Está ecoando por todo o andar. Não éramos mesquinhos. Éramos cirurgicamente precisos. Você não abandona um Ricardo. Você o extirpa como um tumor. Bordas limpas, sem anestesia. Ele fez carreira parasitando pessoas talentosas e chamando isso de visão. Então, íamos mostrar ao mundo o que acontece quando as células cerebrais abandonam seu hospedeiro. Mas deixe-me contar como chegamos a isso, porque o tiro fatal nunca é toda a história. Primeiro você tem que forjar a faca. 3 semanas antes, conseguimos o financiamento. Não de capitalistas de risco. Isso nos tornaria visíveis demais no início.
Não, fomos à moda antiga. Um investidor anjo, um pseudônimo, uma rodada bridge em criptomoeda. Um velho amigo de Eduardo chamado Otávio, que fez fortuna apostando contra a primeira empresa de Ricardo antes que ela desmoronasse em um escândalo alimentado por um acordo de confidencialidade. A única condição de Otávio: eu quero ver o rosto dele quando isso acontecer. Feito. Trabalhamos como fugitivos, codificando em árabe, fazendo reuniões matinais ao amanhecer, usando telefones descartáveis, VPNs empilhados como bonecas russas. Construímos o processo de integração como um míssil guiado. Elegante, suave, viciante. Fernanda codificou cada canto como se estivesse limpando impressões digitais de uma cena de crime. A ferramenta funcionou como um raio. Rápida, direta, devastadoramente eficaz. O Frameshift era tudo aquilo que a empresa de Ricardo alardeava ser, mas jamais conseguiu alcançar. Enquanto os desenvolvedores dele se perdiam em discussões egocêntricas, nós criamos uma plataforma que podia ser implementada com o dobro da velocidade e o dobro da estabilidade. E então, faltando uma semana para o lançamento, cometi um ato de pura insanidade. Ou talvez de genialidade. A escolha é sua. Entrei no escritório de Ricardo. Ele estava sozinho, a porta escancarada, hipnotizado por um vídeo motivacional onde a rocha urrava sobre dominação mundial. Parei na porta, observei-o por um instante e disparei. Já se perguntou o que aconteceria se sua equipe simplesmente sumisse? Ele piscou, desnorteado, como se eu estivesse falando em hieróglifos. Eles jamais me abandonariam. Eu os criei. Um sorriso frio se desenhou em meus lábios. O mesmo disseram sobre o Batial Mouche. E me retirei, deixando digerir minhas palavras. Naquela noite, ele enviou um memorando patético para toda a empresa, intitulado Lealdade Inabalável. Na manhã seguinte, 3 pedidos de demissão aterrissaram na mesa do RH. Cada um deles adornado com uma legenda singela: obrigado pelas lições. Ele permaneceu em silêncio, e no fundo, creio eu, Ricardo já pressentia o tic-tac implacável do tempo. Ele só não imaginava que havíamos marcado o dia fatídico para o seu aniversário, ajustado a hora, cravado o minuto. Porque quando você ergue muralhas inexpugnáveis, Ricardo, esquece que, por vezes, o incêndio devastador irrompe do interior. O primeiro sinal não foi a debandada. Foi o silêncio sepulcral. Ricardo não irrompeu na sala como um furacão. Não descarregou sua fúria infantil no Slack, berrando em letras garrafais. Nenhuma atualização corporativa com conotações passivo-agressivas sobre lealdade. Nenhum funcionário convocado para a sala de guerra para um de seus discursos motivacionais dignos de gladiadores. Ele simplesmente evaporou por 36 horas. Silêncio absoluto. Ninguém o viu partir. Ninguém o viu retornar. As luzes de seu escritório permaneceram acesas durante toda a noite, um túmulo cintilante por detrás de um vidro fosco. Há quem diga que ele estava em frenéticas ligações para investidores. Outros sussurram que ele estava freneticamente limpando seu perfil no Facebook. Eu, em particular, juro que o ouvi soluçar. Acredito nisso piamente. Testemunhei homens como Ricardo se despedaçarem no para-brisa da própria arrogância. Vi o brilho nos olhos dele se esvair, a postura imponente se curvar sob o peso da realidade. Ainda não chegamos ao fim da história. O lançamento foi apenas o prelúdio, o fogo de artifício que antecedeu a verdadeira explosão. Lembram-se daquela ferramenta de CRM que eu desenvolvi às 3 da manhã, meses atrás? Aquela que o Ricardo usou para deslumbrar o conselho nas demonstrações trimestrais? Pois bem, era minha. Construída sobre um protótipo que, propositadamente, nunca documentei no repositório da empresa. E por que tamanha precaução? Porque o Ricardo tinha o hábito irritante de se apropriar do trabalho alheio, estampando seu nome em pedidos de patente como se fosse o autor. Então, eu a criei em fragmentos modulares, criptografados, propositalmente confusos, conectados através de uma string de back-end particular, protegida por uma API que o Ricardo, em sua arrogância, nunca se dignou a verificar. E, como um presente atrasado, 2 dias após o lançamento do Frameshift, o CRM engasgou feio. Metade dos seus painéis de clientes mergulharam na escuridão. Os canais de dados congelaram, transformando-se em rios de gelo. As taxas de retenção despencaram como um corpo atirado de uma ponte. O seu maior cliente, uma empresa de logística pomposa da qual Ricardo tanto se vangloriava, declarou estado de emergência. O pânico se instalou.
Enquanto isso, nossa equipe de suporte, liderada por Gustavo de calças de pijama, conectava o mesmo cliente ao Frameshift via chat online. Ricardo, é claro, tentou consertar as coisas. Ele convocou uma reunião. Todos se conectaram, com as câmeras desligadas, com rostos tensos. Ele disse: estamos enfrentando dificuldades técnicas temporárias, mas a lealdade é mais importante do que nunca agora. Fernanda, que Deus a abençoe, ligou o microfone. Você quer dizer lealdade como reconhecer o trabalho de Beatriz no design da interface, ou lealdade como remover meu nome da apresentação beta porque os investidores não confiam em mulheres quietas? E então ela saiu da reunião. 3 outros saíram da chamada depois dela. Foi uma revolta. Lenta, silenciosa, cirurgicamente precisa. Mas Ricardo ainda não percebeu o quão profundamente o atingimos, porque o melhor ainda está por vir. Enquanto Ricardo perdia o sono com clientes em fuga e hemorragia interna, planejamos nossa primeira demonstração pública do Frameshift em uma conferência de tecnologia na qual Ricardo também deveria participar. E adivinhe quem patrocinou o palco principal? Este humilde narrador. Eduardo subiu ao palco vestindo o moletom do qual Ricardo costumava rir. O mesmo moletom que ele chamou de pouco profissional. A multidão murmurou em confusão. Então, a tela atrás de Eduardo exibiu uma frase escrita em fonte branca pura. O que acontece quando os construtores param de construir para os valentões? Silêncio. E então o estrondo. Um vídeo promocional começou a ser reproduzido. Avaliações de usuários que deixaram a plataforma de Ricardo. Comparações lado a lado de funcionalidades. Gráficos. Risadas. Aplausos da plateia. Ricardo deve ter pensado que era o fim para ele. Ele não estava na sala, mas recebeu uma mensagem de alguém que observava dos bastidores. Ele congelou, ficou pálido. Derrubou o crachá. Nenhuma resposta de Ricardo. Nem naquele dia, nem no seguinte. Mas eu sabia que isso ia acontecer. A mensagem, a explosão, a tentativa de agarrar o poder que ele não tinha mais. Quando aconteceu, não foi uma luta. Foi um sussurro. Uma mensagem direta. Uma linha. Por quê? Digitei e apaguei 14 respostas. Me fixei na verdade. Por que você pensou que éramos móveis? Acontece que somos a fundação. A terça-feira trouxe os processos. Correspondência registrada, 3 envelopes grossos encharcados de rancor e desespero. A nova estratégia de Ricardo não era recuperação, mas retaliação. Quando o poder escorrega das mãos de um homem, ele não tenta entender o porquê. Ele tenta agarrar algo afiado no caminho para baixo. Ele nos acusou de roubo de propriedade intelectual, quebra de acordo de não concorrência, difamação, sabotagem, tudo o que ele conseguia alcançar. Ele até tentou me processar por infligir sofrimento emocional à moral da empresa. Essa acusação quase me fez rir, quase. Eu não ri porque, enquanto ele se retalhava com ameaças de papel, eu estava me preparando para participar de um painel na Endeavor. A audiência, investidores, fundadores, jornalistas, agora nosso pessoal. O tema do painel: fundadores tóxicos e fuga de talentos, construindo após o burnout. Eu não citei nomes. Eu nem precisei. O salão zumbiu quando eu disse que não começamos a Frameshift para revolucionar a tecnologia. Nós começamos porque estávamos cansados de construir catedrais para pessoas que urinavam nos bancos. Depois do discurso, recebi uma mensagem. Número bloqueado, sem nome, apenas uma palavra: pare. Eu sabia que era Ricardo. Eu podia sentir o tremor naquela fonte. Mas nós não tínhamos terminado. Porque Ricardo nunca notou as rachaduras nas paredes até que o teto desabasse. Ele pensou que os processos nos assustariam. Mas Otávio já tinha uma equipe de advogados com dentes. O tipo de advogado que sorri enquanto toma um expresso sobre uma carta de cessar e desistir. Não estávamos apenas nos defendendo, estávamos contra-atacando. Acontece que Beatriz tinha cópias dos arquivos do Slack de Ricardo antes que ele percebesse como excluí-los para sempre. Todas as pastas de bate-papo onde ele zombava das contratações de diversidade e falava sobre substituir qualquer um que ficasse caro demais. Fernanda tinha screenshots das disparidades salariais. Engenheiros prometidos aumentos que nunca aconteceram. Bônus desviados para financiar a obsessão de Ricardo por coisas de marca. E eu tinha uma gravação de áudio. Uma noite, 2 meses antes de eu sair, Ricardo me encurralou no corredor depois de beber com o conselho. Ele disse algo como: "Não,
eu mantenho as pessoas por perto tempo suficiente para extrair suas melhores ideias, entendeu? E então eu as substituo por crianças que aceitarão opções de ações em vez de salário. Isso se chama alavancagem, querida. Meu telefone estava gravando. No momento em que nosso advogado tocou aquela gravação, o silêncio caiu. Ricardo não olhou para mim, não disse uma palavra, nem sequer piscou. Seu advogado pigarreou e perguntou se concordaríamos com um acordo de confidencialidade mútua. Otávio se inclinou para a frente, sorriu e disse, sem NDAs para abusadores. Não desta vez. Saímos de lá com a cabeça erguida e as mãos limpas. 2 dias depois, Ricardo anunciou uma licença pessoal no Facebook. Uma semana depois, o site de sua empresa entrou em modo de manutenção. E aqui é onde fica interessante. Lembra daquela estagiária que Ricardo fez chorar por ter soletrado sinérgico errado em um slide de apresentação? Ela é nossa nova gerente de comunidade. Sua primeira publicação, um post no blog da Frameshift intitulado Burnout não é uma insígnia de honra, é um aviso, viralizou instantaneamente, entrou para os trending topics do Tecnoblog e foi destaque na Exame. E enquanto tudo isso acontecia, o post de aniversário de Ricardo, sim, ele ainda o publicou, pairava solitário em sua linha do tempo, como uma lápide. Uma vela, nenhum like. A legenda dizia, construído para durar para sempre. A seção de comentários estava vazia, exceto por uma resposta da nossa conta corporativa. Feliz aniversário, Ricardo. Obrigado pelas lições. E um screenshot do nosso painel de controle de usuários em tempo real, mostrando um crescimento meteórico. Não precisávamos destruí-lo. Só precisávamos sobreviver a ele. A verdade é que quedas públicas têm ecos. Semanas após o lançamento do nosso produto e o desaparecimento de Ricardo do Facebook, começamos a receber mensagens de dentro de sua empresa. Do que restava dela. Saudações abafadas de gerentes de projeto exaustos. Mensagens diretas tardias de desenvolvedores juniores que antes juravam que aguentariam. Os sobreviventes. Aqueles que Ricardo não notou, ou notou e descartou como lixo dispensável. Eles não estavam pedindo empregos. Estavam enviando prints de tela, gravações de reuniões, orçamentos cortados, um memorando do CEO interino Ricardo que começava com: estamos entrando em uma fase de recalibração. Tradução: estavam esvaziando departamentos, cortando benefícios, cancelando projetos, canais internos do Slack sendo bloqueados sem aviso. Seu império não estava desmoronando. Estava jogando lastro fora para sobreviver. E aquele cheiro. Dava para sentir o gosto nos espaços de investimento. Pânico frio e estéril. Eu estava sentado em um bar de hotel no Rio de Janeiro quando a próxima mensagem chegou. Número pessoal. Sem identificação, apenas um anexo. Era um PDF. O acordo de saída de Ricardo. Os termos eram cristalinos. Saída voluntária com uma indenização reduzida e cláusulas de confidencialidade. Tradução: ele foi chutado para fora antes que pudesse envergonhar o conselho novamente. E aqui estava, a cereja no topo, encharcada de justiça poética. A assinatura na parte inferior não era de Ricardo. Era da presidente do conselho, a mesma mulher que Ricardo certa vez chamou de terno vazio com crachá de cota. Minha cerveja nunca pareceu tão doce. Mas você quer o desfecho, certo? Você quer aquele confronto que não apenas queima, mas é gravado na memória. Aconteceu 3 dias depois. Cúpula de Inovação, a conferência que Ricardo costumava se gabar de possuir. Este ano, não estávamos apenas participando. Estávamos liderando a rodada de startups. Eduardo deveria apresentar. Eu não. Eu planejava ficar nos bastidores, mas então o vi na multidão. Boné de beisebol, capuz, óculos de sol. Ele achava que poderia esconder sua desgraça. Lá estava ele, durante nosso tour, como uma sombra se dissolvendo no carpete, ainda fingindo estar caçando talentos, mas nós sabíamos. Sua mandíbula se contraiu quando viu as telas de demonstração carregando. Eu me aproximei, saboreando o espetáculo. Ele não respondeu, apenas encarou a tela enquanto um depoimento de cliente era reproduzido. O vice-presidente de uma gigante financeira, com os olhos brilhando, declarando que a Frameshift havia economizado 3 meses de desenvolvimento e $250 mil em recursos. Ricardo sibilou: você roubou isso. Eu apenas sorri de volta: eu salvei isso. Ele olhou para mim como se estivesse assistindo sua própria alma deixar seu corpo.
E pela primeira vez, não senti raiva, nem mesmo pena. Apenas clareza cristalina. Ele deu um passo à frente, como se fosse dizer algo, mas congelou, se virou e desapareceu na multidão. Naquela noite, substituí Eduardo. Contei uma história desprovida de nomes, mas rica em detalhes. Contei para cada estagiário que chorava em um cubículo trancado. Para cada desenvolvedor humilhado em uma reunião privada. Para cada talento enterrado sob o ego de outra pessoa. E terminei com uma frase que não havia ensaiado. Alguns fundadores constroem empresas. Outros constroem jaulas. A multidão ficou em silêncio, depois explodiu em aplausos. E em algum lugar naquela sala, eu sabia, Ricardo estava ouvindo cada palma. Porque o silêncio é mais ensurdecedor quando segue seu nome. Ricardo não desapareceu. Ele apodreceu por dentro. Semanas após aquele fatídico encontro, os rumores começaram a se espalhar. Anônimos noturnos no Twitter o defendiam, nos acusando de oportunismo, de querer lucrar, de termos roubado sua ideia. Sua caligrafia estava por toda parte. As mesmas frases que ele usava em nossos chats de trabalho. A mesma lógica distorcida que ele injetava nos estagiários aterrorizados. No início, tentamos ignorar, até que ele publicou um artigo no blog do empreendedor intitulado Quando os Fundadores São Traídos, uma história comovente de roubo, traição e ressurreição. 6.000 palavras de bobagem hipócrita. Ele certamente não nos chamou pelos nomes. A covardia agora cheirava um advogado caro, mas as impressões digitais estavam por toda parte. Ele se retratou como um mártir, um mentor de gênios ingratos, que arriscou, nutriu talentos e acabou sendo apunhalado pelas costas por causa de egos inflados. Era repugnante, mas quase funcionou. Os comentários surgiram, díspares, mas altos. Leais defensores rastejaram para fora debaixo das pedras, prontos para defendê-lo. Teorias selvagens proliferaram nos fóruns do Tecnoblog, apoiadas por falsos comentários de simpatia de colegas startups dispostos a trocar ética por um selo azul e um microfone de podcast. Mas ele tropeçou feio. Usou uma frase no início do post dele. Uma frase que ele me confidenciou naquele corredor. E lá estava eu, embriagado e com um sorriso torto. Eu não invisto em pessoas, caramba. Eu invisto em ideias que eu posso pilhar, palavra por palavra. E nós tínhamos a prova, a gravação. Otávio me ligou naquela noite, a voz carregada de expectativa. Quer detonar isso de vez? Eu perguntei, com a adrenalina pulsando, qual o preço? Ele respondeu, com um tom sombrio, nada que já não tenhamos pago com juros. E então, nós soltamos a bomba. Não foi apenas um comunicado de imprensa sem graça, nem uma simples refutação. Foi um curta-metragem de 22 minutos, lançado em um canal de jornalismo emergente, com 1 milhão de inscritos sedentos por sangue, uma vingança meticulosamente planejada contra fundadores tóxicos. Entregamos tudo de bandeja. Gravações de voz comprometedoras, logs do Slack que revelavam a podridão, inconsistências gritantes na folha de pagamento, depoimentos de ex-funcionários que finalmente encontraram a coragem para falar. Foi uma obra de arte da manipulação, precisa, fria como gelo, destinada a expor uma startup que se autodestruía. A bomba explodiu na segunda-feira. Na terça, Ricardo era o assunto mais comentado, mas pelos piores motivos imagináveis. Na quarta, seus convites para palestras foram cancelados um a um, como dominós caindo em câmera lenta. Na sexta, seu nome foi apagado das páginas da história de sua própria empresa. E no sábado, ele reapareceu. Sem bravatas, sem ameaças, apenas uma mensagem curta. Eu cometi erros. Podemos conversar? Fiquei olhando para essa mensagem por uns 10 minutos, depois digitei, erros são quando você derrama café. Você passou anos acendendo incêndios. Queime sozinho. Bloqueei. Sem barulho, sem drama, apenas silêncio. Um silêncio que envolve a pessoa como uma corda molhada. Enquanto isso, lançamos o Frameshifts V2. Conjunto completo de recursos, automação sem servidor, o sonho que Ricardo chamava de nicho. Os clientes estavam esperando por isso. Os investidores não paravam de ligar. E sabe o que impressionou mais? Não foram os elogios, nem o dinheiro, nem mesmo as manchetes. Foi ver Fernanda, que antes era silenciada nas reuniões de Ricardo, agora liderando todas as nossas reuniões com confiança, quebrando esse teto maldito. E quando Beatriz foi parada em uma reunião de desenvolvedores e ouviu, ei, obrigado pelo seu onboarding, me senti humano de novo.
A equipe vibrava, criava, respirava fundo sem medo. Não éramos mais rebeldes. Voltamos a ser construtores. Eu pensava que a vingança seria como fogo, mas não. Ela se revelou liberdade, lenta, merecida, inabalável. Ricardo sumiu da indústria, não como um fantasma, mas como uma mancha de graxa, apagada da face da importância. Sua conta no Twitter ficou privada. Sua startup foi absorvida por um concorrente de nível médio, que manteve a estrutura, mas incinerou o nome. Corria o boato de que ele tentava trabalhar com consultoria, mas durou apenas 2 meses. As pessoas sabiam, elas sempre sabem, mas não brindamos a sua queda. Não precisávamos disso. Em vez disso, demos uma festa de lançamento da Série A para o Frame Shift. Não algum maldito capitalista de risco bachanel, mas apenas nós, nossa equipe. Aqueles que sangraram, construíram e reconstruíram. Fernanda trouxe uísque. Eduardo preparava queijo grelhado com tanta reverência, como se fosse uma religião. Beatriz hackeou o sistema de karaokê para tocar só pop punk dos anos 2000. Em algum momento entre o terceiro refrão de Mr. Briggs e de Gustavo dançando como se nunca tivessem dito para ele desligar o microfone, eu saí sozinho, meu telefone explodindo com parabéns, ofertas, solicitações da imprensa. Ignorei tudo, apenas fiquei olhando para o céu noturno, ouvindo o riso que ajudou a libertar. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava planejando meu próximo passo. Não estava me preparando para mais uma troca de e-mails passivo-agressiva no Slack. Não estava me perguntando se minha bondade voltaria como uma facada nas costas. Nós não construímos apenas uma empresa. Nós erguemos um santuário. E sim, Ricardo ainda está por aí em algum lugar. Talvez escrevendo mais um manifesto. Talvez vendendo cursos sobre resiliência de fundadores. Talvez olhando para o mesmo painel que enviamos para ele no aniversário, onde o contador de nossos usuários dispara para cima, como um dedo médio silencioso. Mas isso não importa, porque o microgerenciador que antes debochava, ninguém sai de mim, agora é apenas uma nota de rodapé em uma história comovente que contamos aos estagiários tomando uma cerveja. Suas palavras agora soam como um eco do passado, que perdeu sua força. Nós vencemos. E ainda estamos construindo, ainda estamos rindo, ainda estamos.